Você lembra de uma cena que está no YouTube do general Heleno, então, conversando com deputados da época não era do PL ainda, do PSL, né? Ó, daqui a um mês metade vai virar tchutchuca de Centrão, né? E o general Heleno estava certo. O PL virou a própria definição de Centrão. Mas, e aí? E o Renan? Qual é a certeza que eu vou ter que omissão? Porque a taxa de renovação do Congresso Nacional é baixíssima. Das Assembleias Legislativas também. Então, no mundo real, o Renan vai governar. No mundo real, o Renan, se ele for presidente, ele vai estar lá com 70% dessa turma, não é isso? E eu digo até mais, né? Mas a renovação que se fala é falsa. Porque quando um deputado do Centrão lança o filho ganha, ele sai, é renovação. Então é filha do prefeito. Isso é considerado renovação. Correto. Agora, nós temos, por isso que eu digo, projeto de longo prazo de destruição do Centrão. Agora, a grande questão no curto prazo de governabilidade é, diferente do que aconteceu no governo Bolsonaro, você não deixa o Centrão assumir o governo. Você não é usado por ele. Você usa ele para implementar a sua agenda, para implementar suas propostas. Veja, eu não tenho nada para oferecer para os meus colegas deputados. Não tenho emenda, não tenho cargo. E eu consegui aprovar um projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação sendo uma bancada de uma pessoa só. É um assunto bem simpático a todo mundo, né? Então, o primeiro ponto é, na agenda de segurança, não precisa de um centavo de emenda parlamentar para aprovar. Porque primeiro que se a gente sair da urna, a gente vai sair com esse discurso forte, com a população com a expectativa de que esse discurso seja cumprido e fazendo força e pressão para que esse discurso seja cumprido. A gente venceu as eleições, a nossa tese foi majoritária e a população está nesse espírito. Na agenda de segurança, o deputado vai votar para falar que votou e compartilhar da popularidade do governo por implementar aquela medida. Então já na nossa principal pauta, né, já entra isso. Eu vou falar aqui uma coisa para você, que eu acho que eu nunca falei publicamente. No governo Bolsonaro, teve a votação da reforma da Previdência. Sim. Né? E aí, um deputado falou assim pra mim, Kim, o governo tá aí falando que pra você indicar 5 milhões, que você vai votar a favor da reforma, né? Aí eu falei, mas eu vou votar de qualquer jeito, porra. Eu defendo isso aí desde quando eu não era deputado no governo Temer, quando o próprio presidente Bolsonaro era contra. Aí ele, pra você ver como o governo é burro, foi o que ele me respondeu. Então assim, o primeiro ponto é o nível de amadorismo da articulação política, mesmo naquela mais rasa de compra por emenda parlamentar, por parte do governo Bolsonaro. E depois dele ter aceitado se fazer de refém, a partir do momento em que ele precisou do Toffoli e do Congresso para paralisar as investigações de rachadinha contra o Flávio. Esse é o ponto de virada, quando ele não consegue mais ter agenda própria e passa a ser pautado pelo Centrão. Porque até o momento em que ele não estava sendo pautado pelo Centrão, teve reforma da Previdência. Desidratada, com baixíssima habilidade por parte do Paulo Guedes, do Onyx Lorenzoni, sim, mas teve. Depois não teve privatização, não teve tributária, não teve administrativa, porque o governo passou a ser refém do Centrão, porque o Centrão tinha uma faca no pescoço em relação àquele governo. Nada disso é culpa da Covid, nada disso é culpa do ambiente de Covid, nada disso. Não, tanto que, isso 2019 ainda, Paulo Guedes falou, vou mandar a tributária semana que vem. Demorou 3, 4 meses até ter Covid, quando ele falou semana que vem. E depois veio 21 e 22. O governo mandou administrativa, por exemplo, não foi nenhum impeditivo à pandemia, só que mandou administrativa sem membro de poder. Então, peraí, você quer reformar o funcionalismo público, como é que você quer que eu defenda pro professor, pro enfermeiro da rede pública, que vai ter reforma administrativa para ele, e não vai ter para mim, que eu sou deputado? Eu apresentei uma emenda para fazer isso, para colocar, mas o desastre, a covardia, a falta de habilidade, a incompetência é tamanha e o rabo preso que se tornou refém. E outro ponto, a gente defende no mundo ideal acabar com a emenda parlamentar. Mas como é que a gente usa o Centrão, que está pouco preocupado com conta pública, com equilíbrio fiscal, mas para defender os seus próprios interesses, ao mesmo tempo que defende o interesse do país? A gente propõe, eu apresentei uma PEC de reforma de equilíbrio fiscal do orçamento de maneira geral, que
promove ali uma economia em 10 anos de 3 trilhões e 300 bilhões de reais, seria a maior reforma fiscal, o maior programa de infraestrutura, de segurança pública, de qualificação de emprego e renda que a gente teria na história do país. E um elemento dele é tratar sobre orçamento, mas da perspectiva do incentivo político. Hoje, quanto mais o governo arrecada, mais os deputados têm emenda para passar para os seus municípios e inaugurar a obra. Ou seja, como a emenda ela é uma porcentagem da receita, qual que é o incentivo para o Congresso? Vamos arrecadar mais, vamos ter mais imposto ou vamos aumentar a inflação, que a arrecadação também aumenta. A gente vai mudar essa lógica. A emenda vai ser uma parcela do orçamento discricionário. Hoje, o orçamento discricionário é aquele que o presidente da República pode escolher para onde vai. Sim. Hoje ele é de 6%. Então, cada R$100 que o brasileiro paga de imposto, o governo tem o poder de decidir sobre 6. Isso é uma bizarrice do nosso orçamento. Cara, isso é, e em breve vai ser -2, -1, porque o obrigatório vai ultrapassar o discricionário. A gente vai entrar num colapso. É o shutdown que os Estados Unidos vivem quando não tem acordo no orçamento, que o presidente da República não pode comprar comida. Não pode pagar os militares. Para a Casa Branca, né? Tanto que uma vez o Trump recebeu a galera, ela comprou o McDonald's para eles num cenário de shutdown. Mas no caso dos Estados Unidos, é porque a lei diz que quando não tem acordo, é para forçar a ter acordo. Sim. No Brasil não, a gente vai entrar por uma necessidade material, orçamentária, né? Então, o que a gente faz? A emenda passa a ser uma parcela desse gasto livre. Qual que é o incentivo, então, do Congresso? Cortar a despesa obrigatória. Porque quanto mais despesa obrigatória ele cortar, maior vai ser o espaço da discricionária que ele vai transformar em emenda. Então, eu estou usando o incentivo dele, porque o deputado não está preocupado de onde vai vir o dinheiro. Vai aumentar imposto, vai fazer dívida, vai aumentar a inflação, vai aumentar o juro, não interessa. Eu quero inaugurar a obra com o meu prefeito, que é o que garante minha eleição, né? Então, que esse dinheiro saia de uma parcela do orçamento discricionário que vai fazer o deputado cortar o obrigatório. Aí, automaticamente, ele vira um aliado de um governo para cortar gasto e aumentar investimento. Sim. Então, assim, trabalhar com habilidade política, inteligência, com opinião pública, com comunicação, que, assim, eu te garanto, se o Renan Santos assumir ali o Palácio do Planalto, nós vamos trabalhar a comunicação e a opinião pública como nenhum outro presidente já soube trabalhar, né? Então, com uma nova cabeça de uma nova geração que vai saber utilizar a opinião pública para pressionar o parlamento ladeira acima, né? E eu te dou exemplo, só para fechar, sei que minha resposta tá longa já. Não, mas eu gostei disso aí, que eu já tô pensando aqui se isso encontra eco na esquerda, cara. Alguém da esquerda pode... Porque tem gente da esquerda que critica muito as emendas, né? Sim. E isso tem eco em alguém da esquerda? Cara, eu acho que pode ter votos ali no PSB e no PDT. Tá. O PT não, porque o PT, as medidas que ele defende quando é governo, ele não defende quando é oposição, né? Tá certo. Então, tanto que agora, quando é governo, alguns aumentos de despesa obrigatória que eles defendiam no governo Bolsonaro passaram a não defender mais. Não, quero que o Lula indique esse orçamento. Mas, enfim... que eu tava falando mesmo? De 2 elementos que eu ia colocar. Comunicação do Renan Santos no Planalto. 2 exemplos de opinião pública empurrando o parlamento ladeira acima. Como é que eu consigo aprovar coisas sendo um voto só? Como é que eu consigo fazer coisas andar sendo um voto só? Um dos instrumentos é trabalhar a opinião pública. Eu só consegui, para você apresentar uma proposta de emenda à Constituição sendo deputado, você precisa de 171 assinaturas. Sim. Eu só consegui apresentar a minha PEC antiprivilégio para acabar com o super salário de deputado, senador, juiz e promotor, por fazer campanha pública em rede social e da galera começar, não é só o meu apoiador, meu militante, isso chega em outras pessoas que enchem o saco de outros deputados, de outros partidos, em outros estados para ele assinar. E eu consegui protocolar. A PEC para reduzir IPVA no máximo 1% do valor venal do veículo. 220 assinaturas em 3 semanas. Por causa de campanha em rede social, eu sou um. Renan, na tua eu nem conheço o 220. Aí, o Flávio Dino tá contigo nisso aí, né, cara? Ele tá na... Pior que não, porque o Flávio Dino é outra linha. Tá. O Flávio Dino nunca entrou, e ainda bem que não entrou porque não é papel de ministro supremo, Sim. Em questão de qual que é a parcela da emenda que vem de onde. Ele entrou num ponto que eu concordo em partes, porque eu seria mais radical do que ele. Tá. De transparência de emendas de orçamento secreto, né? Que ele fala o seguinte, olha, tem essas indicações dessas emendas de comissão, que a gente não sabe quem indicou, para onde vai e tal. Eu preciso, no mínimo, de uma autoria. Preciso, no mínimo, de saber alguém que se responsabilize por essa emenda dentro do Congresso. E
de um plano de trabalho para qual que é a obra que vai ser executada nesse orçamento que está sendo enviado. Qual que é o problema do orçamento secreto, apesar da decisão do Flávio Dino? Na decisão do Flávio Dino, basta um líder de um partido assinar que tem autoria. Mas quem indicou foi o líder do partido? Não foi. Aquilo é distribuído entre bancadas. Então eu não sei individualmente quem é que mandou mesmo para cada lugar. Sim. E o outro ponto, porque a principal pergunta, por que que aquela emenda foi paga? Que é porque o cara vendeu voto pro governo. Perfeito. Então, essa emenda é inconstitucional. O que o Flávio Dino deveria ter feito não é tentar aumentar a transparência, é derrubar, falar, ó, isso aqui é zero. Isso aqui tá incompatível com a Constituição. Ah, a maioria do Congresso é a favor, então não interessa. Tá? E esse é o papel do Supremo. Aí sim não seria uma intervenção indevida no Congresso. Seria o Supremo defender a Constituição. Ó, Congresso, o que você tá fazendo é abuso. Né? Eu preciso saber por que você tá recebendo, né? Quem é o deputado que está indicando? Não quero o nome do líder do seu partido. O nome do líder do seu partido eu vejo no site da Câmara. Quero saber, você está indicando para qual prefeitura, com qual projeto e a título de quê? Você está recebendo essa emenda por qual razão? Foi votada na comissão por qual razão? Porque aí, venda de voto institucional por parte do executivo não pode ter. Com falta de transparência, menos ainda. Então ele tinha que dar uma canetada e declarar tudo inconstitucional e derrubar tudo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!